Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use. Fala pessoal que acompanha o Mix Mundo, eu sou o Salomon Walkett e hoje nós vamos dar continuidade à nossa análise sobre Death Note. Só para recordar, essa análise teve uma primeira parte em que nós interpretamos o anime pela perspectiva da moral, na medida em que ele dialoga com a oposição entre as cosmovisões retributiva e gratuita. Também falamos da transição de Light Yagami para Akira e como isso simboliza a degeneração do espírito pela soberba e pela ganância. Agora, nessa segunda e última parte da análise, nós interpretaremos os principais personagens do anime pela perspectiva da filosofia do direito. Vamos entender de que forma Kira e Ellie corporificam duas concepções de justiça muito diferentes e como os outros personagens em torno deles complementam essas concepções. Muito bem, então vamos começar a análise pelo nosso protagonista anti-heróico, o Kira. Kira é alguém dominado pelo desejo de trazer ordem a um mundo que ele entende como tomado pelo caos. Ele busca essa ordem vingando as vítimas cotidianas da crescente violência urbana. E faz isso perseguindo os criminosos, aqueles considerados desajustados e irremediáveis. Ele acredita que a única maneira de purificar o mundo e torná-lo um lugar seguro para as pessoas boas é através de um expurgo capital. Assim, mais do que um homem com poderes sobrenaturais, Kira é a encarnação da sede de sangue presente em uma sociedade cada vez mais achacada pelo medo, pela violência e pela sensação de impunidade. Logo, ele incorpora o que a disciplina da filosofia do direito denomina como estado pré-jurídico. Nas comunidades humanas primitivas, havia a noção de que a sobrevivência e bem-estar do grupo dependia de seus membros seguirem à risca uma série de preceitos de comportamento. Alguns desses preceitos tinham uma finalidade prática objetiva, como manter a harmonia entre seus membros. Outros eram simbólicos ou ritualísticos e visavam agradar aos deuses. Nesse estágio do desenvolvimento humano, não havia meio termo. Ou o indivíduo cumpria as determinações do grupo e estava do lado do bem, ou as descumpria e estava do lado do mal. E o julgamento era sumário. Não havia um processo racional de ponderação sobre o comportamento do infrator ou seus motivos. Até então, a única forma reconhecida de restaurar a ordem malferida era uma severa punição física do infrator e, não raro, a sua morte. O pensamento era de que a punição deveria ser equivalente à ofensa, como na famosa máxima do Código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente. E no caso do crime ser considerado uma ofensa às divindades, a situação era ainda mais drástica. Porque se o ofendido era um ser extremamente importante, como um deus, a punição ao ofensor também deveria ser extrema. Finalmente, o agente que levava a cabo a punição dos infratores era o próprio ofendido ou um de seus familiares. Assim, se um inocente fosse assassinado, por exemplo, seus parentes mais próximos, pai, irmão, filho, etc., tinham o direito e até o dever de eliminar a vida do assassino. Isso significa que a pessoalidade e a passionalidade também eram marca registrada dessa primeira concepção de justiça. Por tudo isso, é fácil concluir que essas sociedades viviam mergulhadas em um ciclo sem fim de violência e rivalidade de grupos. Além disso, é evidente que a ausência de um julgamento racional e imparcial gerava muitas punições desproporcionais. E é exatamente esse estado pré-jurídico da justiça feita com as próprias mãos que o Kira representa em Death Note. De outro lado, no anime, nós temos Ellie, o misterioso detetive de renome internacional. Ellie é alguém que acredita nas instituições e na lei positivada como mecanismos adequados de proteção aos cidadãos. Ele entende que a violência vingativa e pessoal é incapaz de corrigir os erros do mundo. Ao invés disso, ela só agrava o clima de medo e instabilidade. Para ele, Kira, o assassino de assassinos,
é alguém tão prejudicial à sociedade quanto suas vítimas infames. Além disso, ele também não aceita a ideia de que um único indivíduo possa impor sua vontade e seus valores de forma absolutamente irrestrita e autoritária sobre todas as outras pessoas. Dessa forma, ele representa o resultado de uma mudança gradual na forma de organização das sociedades, com uma redistribuição da autoridade e do poder dentro das comunidades humanas. É o que se denomina de passagem do estado pré-jurídico para o jurídico. Com o tempo, a administração da justiça foi sendo transferida dos indivíduos para a figura do poder central, ou seja, o Estado. Isso significa que a competência para julgar e punir foi sendo retirada das mãos dos próprios interessados diretos e sendo, digamos, terceirizada para o Estado. E em que pese o Estado ser, em última instância, constituído por pessoas, ele mesmo é um ente impessoal. Esses indivíduos, que são na verdade funcionários do poder, não estão ali cuidando de seus interesses particulares, mas estão somente desempenhando funções. Essa mudança teve consequências importantíssimas. Em primeiro lugar, o ato de julgar ganhou complexidade, tornando-se um verdadeiro processo, com etapas pré-estabelecidas, ônus do acusador em fazer prova de suas acusações, direito de defesa do acusado e juiz neutro. Em segundo lugar, a punição parcial aplicada pela vítima ou seus familiares, que muitas vezes acarretava em excessos e abusos, também passou a ser aplicada pelo Estado e se tornou impessoal. Assim, a punição foi se tornando mais proporcional à gravidade do crime praticado. Portanto, ela representa uma concepção de justiça muito distinta daquela pregada por Kira. Ele representa a justiça na fase jurídica do desenvolvimento social. Agora que nós compreendemos as diferentes visões de justiça, que são as pedras angulares da narrativa e da mensagem do anime, vamos analisar rapidamente de que forma alguns dos personagens secundários contribuem para enriquecer a composição dessas ideias. Misa Amane é uma garota que viu seus pais serem assassinados por um criminoso, que posteriormente foi morto por Kira. Depois disso, ela se tornou uma apoiadora incondicional, dedicando a ele uma verdadeira adoração, como se ele fosse um deus, invencível em seus planos e infalível em seu julgamento moral. Nesse sentido, Misa representa aquela parcela da população que se sente extremamente impotente e acuada pela violência crescente, e que, ao mesmo tempo, perdeu sua crença na polícia, no poder judiciário e nos seus governantes. Como consequência, essas pessoas acabam depositando sua confiança em fontes questionáveis de proteção, justiceiros, milicianos e políticos com discurso populista do tipo bandido bom é bandido morto. Além disso, temos também a equipe de policiais que colabora com o L. Pensando nesses personagens enquanto grupo, eles representam os órgãos que compõem a estrutura do Estado e seus agentes, viabilizando a aplicação da justiça conforme a lei. Por último, temos o N. Muita gente não gosta dele, por considerá-lo uma cópia ruim do seu antecessor, L. Mas independente disso, o importante é que o N complementa de forma sutil e inteligente aquilo que o L representa. Como já foi dito, L manifesta a justiça impessoal do Estado. E na organização do Estado, a função em si é mais relevante do que o indivíduo que a desempenha. O fato de N substituir o L, mesmo ele sendo um dos protagonistas, e concluir o trabalho que ele havia começado, desvendando a identidade do Kira e encurralando-o, reforça o simbolismo de ambos os personagens. É isso aí. Como deve ter dado para perceber, Death Note é um anime de profundidade, que levanta discussões muito atuais. Não é à toa que ele é considerado um clássico até hoje. E para quem se interessou pelo tema da passagem do estágio pré-jurídico para o jurídico, eu recomendo a leitura do texto As Eumênides, de Ésquilo.
Esse autor foi um dramaturgo da Grécia Antiga, que captou muito bem essa ideia em sua obra. Bom, a análise vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa seu like. E se você ainda não é inscrito no canal do Mixmundo, se inscreva e ative o sininho de notificação. Até a próxima e tchau!